Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 43. É um texto muito importante do Evangelho de Mateus. Então, quero que você acompanhe a leitura. Eu não vou ler todos os versículos que nós vamos estudar. Eu vou lendo os versículos, vou explicando eles e aplicando à medida que a gente avança no texto, para a gente poder ganhar tempo. Então, o versículo 43, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Irmãos, esse texto aqui, o texto que hoje nós vamos abordar, ele encerra o capítulo 5. Ele conclui o capítulo 5 e encerra uma parte importante do Sermão do Monte. Essa parte que nós estamos vendo do Sermão do Monte é a parte em que Jesus, ele confronta o ensino dos fariseus, a doutrina dos fariseus. E ele vai encerrar esse confronto da doutrina ou do ensinamento aqui nesses versículos que nós vamos hoje estudar. E depois, no capítulo 6, Jesus passa a combater e confrontar a prática, a conduta, aquilo que os fariseus faziam. Então agora ele está confrontando o ensino, a teologia. Depois ele vai confrontar a prática, ou seja, a conduta deles. E aqui, nesses versículos 43 a 48, nós vamos encontrar um ensino de Jesus que resume todo o conteúdo da segunda tábua da lei. Se você se lembra, os 10 mandamentos, eles foram dados para Moisés em 2 tábuas. A primeira tábua, 2 tábuas de pedra, certo? Deus escreve nessas tábuas com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, a lei de Deus, o resumo da lei moral de Deus. Na primeira tábua, nós temos os mandamentos que tratam sobre o nosso relacionamento com Deus. São mandamentos que tratam sobre idolatria, mandamentos que tratam sobre o dia do Senhor, mandamentos que tratam sobre a religião, de certa forma, individual, vertical, melhor dizendo. Individual não, vertical. O nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua, ela já vai tratar dos nossos relacionamentos de forma horizontal, ou seja, o nosso relacionamento enquanto irmãos, o nosso relacionamento enquanto sociedade. O ensino de Jesus aqui, ele vai resumir todo o conteúdo da segunda tábua da lei. É o que ele já vinha falando, quando ele fala sobre não matar, quando ele fala sobre não adulterar, quando ele fala sobre não cobiçar, tudo ali sobre a vingança. Jesus já está tratando sobre a segunda tábua, mas aqui, especificamente, Jesus vai resumir todo o conteúdo da segunda tábua. E ele faz mais uma vez aquilo que ele vinha fazendo no restante dos versículos. Aliás, nos versículos anteriores. Ele vai confrontar o ensino das Escrituras com a tradição, com o ensino dos fariseus. E qual era o ensino dos fariseus aqui? Está no versículo 43. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A passagem que está em análise aqui, a passagem que Jesus está citando, nos remete a Levítico, capítulo 19, versículo 18. E aí eu quero que você segura Mateus e vai comigo em Levítico, capítulo 19. Levítico 19, 18. Diz o seguinte a palavra de Deus: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Então o texto aqui, ele diz exatamente isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse versículo conclui dizendo: eu sou o Senhor. Então, esse texto de Levítico é um texto que proíbe a vingança,
É um texto que proíbe buscar a justiça com as próprias mãos. É um texto que proíbe você guardar ira contra os filhos dos homens. E ele conclui esse ensino dizendo: olha, pelo contrário, ao invés de se vingar, ao invés de tratar as pessoas com ira, de tratar as pessoas com ódio, você deve amar o seu próximo. Você deve ter notado que o texto, o versículo que nós lemos, não fala nada sobre odiar o inimigo. Ele só ordena amar o próximo como a si mesmo. O grande problema é que não só esse versículo não fala nada sobre odiar o inimigo, como não há nenhum texto em nenhuma parte das Escrituras que nos ordene, que nos ensine ou que nos dê abertura para odiar os nossos inimigos. O mandamento que nós temos é: ame o seu próximo. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês. Os fariseus, eles conheciam a Bíblia muito melhor do que nós, certo? Os escribas, eles eram muito versados no Antigo Testamento. Melhor dizer, o Antigo Testamento, que eles não tinham ainda a Bíblia inteira, o Antigo Testamento. Eles eram muito versados no Antigo Testamento. Então eu pergunto para você o seguinte: de onde que surgiu essa interpretação? Com base em que os fariseus diziam que nós podemos amar o próximo e odiar o inimigo? Eles tiraram isso de onde? Simplesmente da sua tradição? Simplesmente de ensino oral? De alguma interpretação que alguém inventou sem nenhuma base na Bíblia? A resposta é que não. Os fariseus, eles encontraram nas Escrituras algumas passagens que, se distorcidas, se interpretadas fora do seu contexto ou fora da sua intenção, parecem dar autorização para o ódio. E aqui eu quero que você preste muita atenção, por quê? Você nunca vai encontrar, presta muita atenção nisso, não existe nenhuma seita, não existe nenhuma heresia que não tem base bíblica para os seus ensinos. Em qualquer religião que você for, que utiliza a Bíblia, você pode ficar tranquilo que as pessoas vão te apresentar versículos para comprovar aquilo que elas ensinam de errado. Eu tenho certeza disso. Qual que é a grande questão? A questão é que elas interpretam os textos fora do seu contexto, desrespeitam a intenção original do texto. E o texto de exemplo que eu quero mostrar para você é Deuteronômio capítulo 23. Então você está em Levítico, você vai avançar para Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23, versículo 3. O que é que diz a palavra do Senhor? Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz nem bem para os amonitas e moabitas enquanto vocês viverem para sempre. Vejam, esse texto é um texto que, se interpretado de maneira incorreta, se interpretado de maneira errada, ele pode dar a impressão ou a sensação de que Deus tem inimigos
que são nossos inimigos também, e que esses nós não devemos procurar nem a paz e nem o bem deles. E nós não devemos tolerá-los, nós não devemos ter com eles nenhum tipo de comunhão, nós não devemos ter com eles nenhum tipo de amizade ou de aliança. Pergunta: é isso que o texto ensina? É esse o princípio que nós extraímos de Deuteronômio? Deuteronômio 23, versículo 3 a 6, estabelece um mandamento moral à semelhança dos 10 mandamentos que deve ser observado por todos nós e trazer para nós o princípio de que tem pessoas que nós temos a autorização de odiar. Faz sentido esse tipo de interpretação? Sim ou não? Não, porque se você ler todo o restante das Escrituras, o que você vai encontrar? Ame, não se ire, não procure vingança. Acontece que em Deuteronômio 23, o Senhor está punindo aquele povo. O Senhor, especificamente, está estabelecendo um juízo. É Deus quem está fazendo isso. E apartando aquelas pessoas da congregação de Israel. Por quê? Porque eles foram maus e agora eles, então, serão punidos pelos seus pecados. Mas não há aqui um ensino de que inimigos devem ser odiados. Mas o que os fariseus fazem aqui? E eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Os fariseus pegam um texto como esse, ou um texto como Salmo 139, versículo 21, que diz o seguinte: não aborreço eu os que te odeiam, sim, os aborreço de fato. Pegam textos como do Salmo 137, salvo melhor juízo, Salmo 137, que profere imprecações contra os babilônicos. Eles pegam esses textos e dizem o seguinte: olha, Deus tem inimigos. Tem pessoas que Deus odeia. Tem pessoas que Deus punirá. Essas pessoas, se são inimigos de Deus, são nossos inimigos também. Então, o mandamento de Levítico 19, acompanhe o raciocínio, por favor. O mandamento de Levítico 19 nos manda amar a todos? Sim ou não? Sim, mas no raciocínio do fariseu, não. Porque o texto é muito claro, diz: ame o seu próximo. O amonita e o moabita é próximo? De acordo com o raciocínio do fariseu? Não, ele é estrangeiro. Ele é idólatra. Ele é inimigo de Deus. Então ele não é o nosso próximo. E aí eles começavam então a fazer o seguinte tipo de questionamento que você vai encontrar nos evangelhos. Mestre, na lei está escrito: ame o seu próximo. Quem é o meu próximo? Em que categoria? Quem se enquadra na categoria de próximo para ser amado? E quem se enquadra na categoria de inimigo para ser odiado? E aqui dentro do contexto de Israel, quando Jesus estava pregando, então nós vamos encontrar dois tipos de inimigos dos fariseus. Quem são esses dois tipos de inimigos? Então, você entendeu? As pessoas, elas separavam as pessoas em dois grupos: os próximos, que deveriam ser amados, e os inimigos, que deveriam ser odiados. O texto de Deuteronômio não nos autoriza a fazer esse tipo de distinção. Ao meu bel prazer, vou escolher aqui na igreja quem é o meu próximo. E tem alguns que eu não vou dar muita moral não, porque eu vou tratar como inimigos. Não converteram, não entraram, não pensa como eu. Então eu vou tratar como inimigos. Mas tem aqueles que são os meus chegados, que esses são os meus próximos, então eu vou amá-los. Era assim que os fariseus pensavam. E tinham dois grupos de pessoas que eles tratavam como inimigos. Quem eram esses grupos? Primeiro, os publicanos. Quem eram os publicanos, irmãos? O que é um publicano? Publicano é um coletor de impostos. É tipo um auditor da Receita Federal.
Eu sei, quando ele bate lá na sua porta, você também quer esganar ele. Não pode. Ele não é nosso inimigo. Aqui, o publicano, ele era alguém, para você entender o nível de ódio que os fariseus tinham pelos publicanos. Os publicanos, eles eram do mesmo sangue. Eles eram israelitas, eles eram judeus, eles eram parte ali daquele povo. Só que, por interesse financeiro, por ambição, por avareza, essas pessoas então passavam a cooperar com o Império Romano e a cobrar pesados impostos dos seus irmãos. Então os judeus tinham muita dificuldade para sobreviver. Imagine agora lá em Israel, um país daquele tamaninho, um país pequeno. Imagine que pessoas dentro de Israel comecem a espionar para o Irã. Consegue imaginar o exemplo? Fica mais claro para você? Começa a passar informações para o Irã e ajudar o Irã. Como que essa pessoa seria tratada? Como próximo ou como inimigo? Como inimigo. Então os publicanos, por cooperar com Roma, eles eram tratados como inimigos. Então o fariseu, se ele encontrasse o publicano na rua, o que o fariseu fazia? Passava para o outro lado da rua, virava a cara, fechava o rosto, mandava uma maldição para aquele publicano, amaldiçoava. Falava alguma coisa dura para ele. Por quê? Porque o publicano não é próximo. O publicano é um inimigo. Quem é a outra categoria? São os gentios. Quem são os gentios? Gentios são todos aqueles povos que não professam. Por favor, acompanhe o raciocínio, porque isso vai chegar bem na gente. Os gentios eram aqueles que não professavam a mesma doutrina, não professavam a mesma fé, eles eram outros povos, eles não eram judeus, eles não eram filhos de Abraão. Então, para os fariseus, os gentios, eles eram idólatras, porque eles adoravam outros deuses. Eles eram opressores, porque eles viviam atacando Israel. Romano era gentio. Os assírios no passado eram gentios, os gregos eram gentios, deturpavam Israel, eles não eram dignos de respeito, eles não eram dignos de honra. Então, publicanos, que eram traidores, e gentios, que eram idólatras e de outra religião, não deveriam ser tolerados e nem tratados como amigos, mas deveriam ser tratados como inimigos. E quem fosse da patota, quem fosse do partido dos fariseus, que pensava igual, então esses eram os próximos. E é por isso que eles perguntavam: mestre, quem é o meu próximo? Porque esse eu devo amar, mas o meu inimigo eu não devo amar. Então, voltando para Mateus 5:43, nós encontramos esse cenário de Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu consegui te colocar dentro do cenário em que Jesus está pregando? Você entendeu a divisão que havia? Os partidos? Você consegue compreender que essas pessoas se encontravam na rua e elas se detestavam? E não se engane, o publicano também detestava o fariseu e o gentio também detestava o fariseu. Eles viviam em guerra. Por quê? Porque eles não pensavam igual. Não tinham os mesmos costumes. Eles eram desagradáveis uns para os outros. E aí Jesus, então, no versículo 44, vai corrigir isso tudo e vai dizer: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Já que eles estavam com dúvida, sobre a aplicação e quem deveria ser amado, já que eles tinham dúvida de quem deveria ser o próximo, então Jesus quebra a banca e diz o seguinte: senhores, eu na verdade vou dar a vocês então com clareza o mandamento: amem os seus inimigos. Irmãos, para os fariseus, a implicação disso
é que eles deveriam estender a mão e ajudar, e cumprimentar, e amar, e tolerar quem? Os publicanos, traidores. Estender a mão e tolerar os gentios, os benditos dos romanos, que estavam oprimindo Israel. Imagina isso para um fariseu. Você acha que isso era coisa fácil? E Jesus está dizendo aqui, vocês devem amar os seus inimigos. Como que se ama um inimigo, Elvis? Como que nós amamos os nossos inimigos? De que maneira prática nós fazemos isso? Êxodo 23, para provar que a intenção da lei não era ensinar a odiar os inimigos, você não precisa abrir, mas Êxodo 23, versículo 4 e 5 diz o seguinte, ouça bem, se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. O que você faria se você encontrasse o boi ou o jumento do seu inimigo desgarrado? Você passa, dá uma risadinha de canto, sente satisfação. Ah lá, eu cansei de falar para ele, você conserta essa cerca, fulano. Ah lá onde está o boi dele, está lá no canavial do vizinho. Tomara que coma tudo o canavial do outro. Tomara que se perca e não volta nunca mais para ele aprender a ouvir. O que Êxodo diz? Devolva o mais depressa possível, sem falta. Devolva o boi do seu inimigo. Leve-o. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. E aí você está passando numa estrada e está lá o seu inimigo, que te xinga, fala mal de você nas redes sociais, que te persegue, que joga ovo podre no muro da sua casa, que pichou o seu carro, riscou o seu carro, furou o pneu, enfim, fala um monte sobre você, conta fofocas, espalha mentiras, e você está passando na rua e ele furou o pneu do carro e está lá na peleja, tentando ajustar lá para poder seguir viagem. O que você faz? De acordo com o ensino dos fariseus, o que a gente faz, Elias? Acelera. Ainda dá uns pipocos ainda no escapamento para ele tomar um susto. Não é assim que a gente tem vontade de reagir? O que Jesus diz? Amar, irmãos, não é um sentimento. Amar não é morrer de amores pelo seu inimigo, não é ficar apaixonado pelo seu inimigo, é fazer o bem, é praticar coisas boas, é praticar obras de caridade, de justiça. Então você para e ajuda aquele que te odeia a trocar o pneu, encher o pneu, seguir viagem. É assim que Jesus estabelece para nós. Você não precisa ser apaixonado pelo seu inimigo, mas você precisa, tendo a oportunidade, praticar o bem e não o mal. O amor e não a vingança. Mas Jesus ele dá um passo adiante, porque Jesus conhece o coração do homem. Sabe qual que é a verdade, Marilene? A grande verdade é que se nós encontrássemos o nosso inimigo com o pneu furado, a gente corre o risco de parar e fazer o seguinte: eu vou ajudar ele. Mas eu vou ajudar ele para mostrar para ele que eu sou melhor do que ele, que eu não ajo como ele age comigo. Eu vou mostrar para ele que eu sou superior. Eu vou mostrar para ele que eu não guardo amargura, que eu não guardo rancor. Isso se chama vingança reversa. Você está aparentemente fazendo bem, mas é com a intenção de humilhar. É com a intenção de menosprezar, rebaixar. E você para e faz. Então Jesus, para nos vacinar contra esse tipo de coisa, ele nos ensina que amar o nosso inimigo não é só em público. Não é só quando ele está em apuros e nós podemos ajudar ele a ser louvados. Porque nós também podemos fazer o bem para o nosso inimigo apenas para sermos louvados. Não é verdade? Para o nosso inimigo ficar em dívida com a gente
Então Jesus vai nos dizer o seguinte, no versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem. Orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Então vejam, Jesus vai nos ensinar a fazer o bem, não só em público, para os nossos inimigos, mas a fazer o bem para eles em particular, de maneira privada, quando ninguém vê, quando ninguém sabe, quando o nosso inimigo não sabe, quando os nossos amigos não sabem, quando ninguém vê, apenas Deus, nosso Pai que está nos céus. Orar pelo quê? Pela salvação dos nossos inimigos. Orar para que os nossos inimigos encontrem o Senhor e sejam salvos e entrem em arrependimento. Agora, por quê? Por qual motivo Jesus então nos manda fazer isso? Amar, fazendo bem, e orar pelos inimigos. O motivo está nos versículos 45 a 47. Primeiro, para mostrar que nós somos filhos de Deus. Olha, muita atenção. Não é para você se tornar um filho de Deus. Amar o seu inimigo não vai fazer você virar um filho de Deus. Só vai mostrar se você é ou não. Então, ame o seu inimigo e ore por ele para mostrar que você é filho de Deus. Para mostrar que Deus é o seu Pai. Por quê, Caleb? Porque Deus, olha só que interessante. Ele vai explicar, o Senhor vai explicar que Deus não ama apenas os seus próximos. Que Deus não faz o bem apenas para quem pensa como Ele. Que Deus não faz o bem apenas para quem concorda com Ele. Que Deus não abençoa apenas aquelas pessoas que são parte da igreja. Pelo contrário, olha o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons. Quem que vem primeiro aqui na ordem? Os maus. Jesus quer mostrar que Deus não favorece ninguém, mas quando o sol nasce, nasce sobre todos. Deus dá o ar a todos, Deus dá o alimento a todos. Já se pegou pensando, nossa, fulano é tão mau, fulano é tão ímpio, fulano é tão perverso, e está enriquecendo, e está vivendo bem, e a família abençoada não morre de jeito nenhum. Agora tem os justos, umas pessoas boazinhas, que morrem cedo. Oxe, gente, quem foi que nos deu autorização para fazer esse tipo de juízo? De onde a gente tirou isso? Porque Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons. Ele derrama chuva sobre todos, não é verdade? Sobre justos e injustos. Vocês percebem que Jesus cruzou? Isso aqui se chama quiasma. É um X. Ele pegou maus e colocou bons. Depois ele pegou justos e colocou injustos. Ele fez isso, embaralhou, justamente para te mostrar que Deus não favorece ninguém. Que Deus ama até mesmo os seus inimigos. E não é verdade? Você era amigo de Deus? Você sempre andou nos caminhos dele? Você sempre amou a palavra de Deus? Não. Você era inimigo dele. Mas ele não te abençoava mesmo quando você era inimigo? Então por que agora você espera que os outros que ainda não o conhecem sejam destruídos e amaldiçoados? E aí Jesus vai concluir a segunda questão, para mostrar que nós somos filhos de Deus. Eu já ultrapassei um pouquinho o tempo, mas eu posso concluir? Eu estou acabando. Perdão, empolguei. Jesus vai mostrar que nós devemos então amar os inimigos para mostrar que somos filhos de Deus. Mas em segundo lugar, ele vai nos ensinar o seguinte: amem os seus inimigos para que vocês sejam diferentes deles. Façam bem para os que perseguem vocês, para que vocês sejam diferentes. Por quê? Pelo seguinte, olha o que Jesus vai dizer no versículo 46. Por quê? Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão?
Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Sabe o que acontecia lá em Israel, irmãos? Divisão, ódio. Publicano era próximo de publicano, então publicano só cumprimentava publicanos. Encontrava no mercado, ô amigo, me dá um abraço aqui, meu amigo. Ô, meu chegado, que bênção. Vou lá almoçar na sua casa. Vou lá fazer uma comunhão com você. Ó, tô orando por você, viu? Você é meu amigo publicano. Se topasse o fariseu, tarde. Opa. Gentil, a mesma coisa. Eles se saudavam com educação, com cortesia, só entre eles. Mas se tivesse alguém do outro partido, aí não. E o que acontece entre nós? O que acontece entre nós se não divisão? Se não ódio? Ah, fulano? Nossa, saiu da igreja. Ixi, você ficou sabendo? Ficou sabendo? Faz parte da igreja mais não. Não tá no hall de membros mais não. Pode cumprimentar não, viu? Não pode oferecer água para ele não. Não pode receber em casa de jeito maneira. Misericórdia. Gente, mas o que é isso? Senão a divisão e o ódio que Jesus está condenando aqui. Ah, não, fulano é arminiano, não é calvinista, não é reformado. Com ele a gente nem almoça. Com ele a gente não conversa, não curte o vídeo dele no YouTube, não pode. Não vai ajudar ele. Olha, fulano, misericórdia. Você ficou sabendo? Mas é um pecador. Nossa, que pessoa horrível. Ah, que pessoa horrorosa. Ó, a gente só pode ter comunhão com o pessoal da igreja, tá bom? As outras pessoas, você não pode dar um copo d'água, você não pode receber em casa, você não pode nem cumprimentar. E aí fica essa coisa horrorosa. Essa coisa ridícula. Da gente encontrar as pessoas no mercado, encontrar as pessoas nas ruas. E entre os grupos, a paz do Senhor. A paz de Deus, irmão. Então, a paz do Senhor, graça e paz. E o outro que é do outro grupo, que é diferente, que não é próximo, chegado. O que a gente faz? Tarde. Que Deus nos livre disso. Que o Senhor nos ajude a entrar em arrependimento e a entender que é exatamente isso que Ele condenou e estava combatendo aqui. Não há nenhuma passagem nas Escrituras que nos dê autorização de classificar as pessoas entre próximos e inimigos, e detestar umas e amar as outras. E quando nós somos perseguidos e odiados, se torna mais difícil amar. Mas é exatamente aí que nós damos prova de amor. Por quê? O que foi que o Senhor Jesus fez? Quando ele foi na cruz, ele morreu pelos seus amigos ou pelos seus inimigos? Nós éramos inimigos, irmãos. Nós o odiávamos, nós detestávamos. Nós perseguíamos a fé, perseguíamos o Senhor. Mas ele nos amou. E lá no alto daquela cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus conclui o capítulo 5 dizendo: sejam vocês perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. O aperfeiçoamento, o amor é o vínculo da perfeição. Se nós queremos então nos aperfeiçoar, devemos dar atenção para essas coisas e amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Pode ser um judeu, pode ser um samaritano. A parábola do bom samaritano responde isso com clareza. Seria muito bom se eu tivesse mais uns 20 minutos agora para a gente ir na parábola do bom samaritano e estudar ela. Mas você leia na sua casa a parábola do bom samaritano e você vai ver a resposta. Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? É qualquer um. É qualquer pessoa que esteja portando, carregando a imagem de Deus.